Olá, tudo bem? Bem-vindo ao Cancer Talk. Meu nome é Fausto Scandiuzzi e hoje nós vamos ter uma aula sobre fadiga oncológica. Então, para você entender o que é a fadiga oncológica, por que ela acontece e como o movimento pode te ajudar na prevenção e na diminuição dessa fadiga. Tá? Então, novamente, me apresentando, meu nome é Fausto Scandiuzzi, eu sou professor de Educação Física formado pela USP em 2006, concluinte do primeiro curso de Exercício Físico em Oncologia do Hospital AC Camargo, referência no Brasil, e desde 2020 eu realizo treinamento físico voltado especificamente para pacientes oncológicos. Então, começando aqui com o nosso primeiro tópico da aula, então, definir o que é a fadiga oncológica. Então, a gente vai entender qual é o conceito de fadiga e os principais causas e sintomas que o paciente sente durante o tratamento, tá bom? Então, vamos lá, definição. Então, uma frase que define bem que não é só o cansaço, é a exaustão que rouba a sua qualidade de vida. Então, esse quadro de fadiga oncológica, ele, na verdade, não é um cansaço simples. É um cansaço muito intenso que tira a qualidade de vida do paciente oncológico. Então, definindo, é uma sensação persistente de cansaço que está relacionada ao câncer ou o tratamento dele. Tá? Então, não é um cansaço normal do dia a dia, um cansaço corriqueiro. É um cansaço que é relacionado ao câncer e ao tratamento oncológico. Esse cansaço, ele não é somente físico, ele também é um cansaço emocional e psicológico. Então, normalmente, quando o cansaço na vida normal ele vem um cansaço físico, você dorme ou descansa, esse cansaço ele passa. No tratamento oncológico não funciona assim. Ele é um desgaste físico, mas também emocional e psicológico, dado o quadro do câncer, principalmente depois do diagnóstico, tá? Então, novamente, o repouso total, que normalmente repara esse cansaço, na fadiga oncológica ele não funciona. Então, a gente entra numa dicotomia. Como assim o descanso não funciona, e sim o movimento? É isso que a gente vai ver mais para frente, tá? Então, quais são as principais causas desse cansaço, dessa fadiga? Primeiramente, é o próprio tratamento em si, então a quimioterapia e radioterapia, que podem causar anemia e alterações imunológicas. Então, a baixa imunológica, com os medicamentos da quimioterapia e também com as sessões de rádio, podem causar esses quadros de anemia e também as alterações do sistema imunológico. A perda de massa muscular, porque normalmente a gente fica no câncer um pouco menos ativo, tendo menos atividade, nós temos menos contração muscular, a gente tende a parar de fazer as sessões, que para quem treinava principalmente, tem que parar de treinar ou toma essa decisão de parar de treinar, e aí existe a perda de massa muscular. O estresse emocional e insônia, que são diretamente relacionados à mudança nos hormônios, então a diminuição de hormônios positivos que causam um sono mais profundo e que regulam os hormônios relacionados à emoção. Então, existe esse aumento do estresse emocional e também a insônia. E, como eu disse anteriormente, o sedentarismo, a falta de atividade física. Então, a falta de atividade física em si também traz esse cansaço durante o tratamento, né? Então, quais são os principais sintomas? A gente vai dar nomes para eles agora, da fadiga oncológica. Então, começando aqui com o cansaço físico extremo. É um cansaço muito maior que um cansaço normal da vida rotineira. Falta de ar a fazer mínimos esforços. Então, pequenos esforços, pequenas ações já causam um cansaço acima do normal. Sensação de corpo pesado, então parece que o corpo ele está arrastado, né? Aquela sensação que parece que um trem passou por cima, é mais ou menos isso. Então o corpo ele está pesado, ele está cansado. Esse esforço ele é muito maior para fazer uma atividade que demandaria um esforço mais tranquilo. Dificuldade de concentração, então dificilmente você consegue se concentrar em uma tarefa só, também vindo por conta dos hormônios. O sono não reparador, então por mais que a gente consiga dormir à noite, esse sono ele não é totalmente reparador, ele não restaura plenamente a nossa energia. E dificilmente, para quem está passando pela fadiga, a noite de sono ela é uma noite ininterrupta. Então, normalmente acontecem interrupções durante a noite em que se precisa acordar e fazer, de repente ir ao banheiro, né? Enfim, existem ações durante a noite que não deixam esse sono ser um sono reparador. E desânimo para as atividades simples. Então, além da falta de ar, além do cansaço, existe o desânimo. Normalmente, tomar banho, para comer, para sair de casa. Então, normalmente, o paciente fica um pouco mais recluso. Então, esse também é um sintoma de que você está enfrentando essa fadiga oncológica, tá? Então, nós vamos para o próximo
ponto que é a vida ativa versus o repouso absoluto. Então, nós temos, primeiramente, um pensamento de que nós precisamos ficar em repouso para descansar do tratamento oncológico, e, por outro lado, alguém falando que você precisa fazer atividades para que você tenha uma melhor qualidade de vida. Então, vamos lá. Qual abordagem, então, faz sentido durante o tratamento? Isso que nós vamos ver agora, tá? Então, nós temos duas condutas possíveis dentro do tratamento. Então, a primeira é manter uma rotina de exercícios numa vida ativa. E o que que isso causa no corpo? Isso melhora a circulação e oxigenação do corpo, com a própria contração muscular e o aumento da frequência cardíaca, tá? Estimula a produção de energia pelas células, então células que estão enfrentando esse combate oncológico, com o exercício existe o estímulo para a produção de energia. O corpo ativo dá mais energia para a pessoa poder viver a vida dela, melhorando a qualidade de vida. Ele fortalece os músculos, protege os ossos, reduzindo a inflamação crônica. Então, músculos mais fortes são uma capa protetora dos ossos, então, principalmente para pessoas que têm falta de equilíbrio ou podem apresentar falta de equilíbrio durante o tratamento, isso é muito importante. E até para não precisar parar o tratamento no meio. Então, uma massa muscular maior tende a ter uma maior resistência também durante o tratamento, principalmente quimioterápico, tá? E melhora o sono e o bem-estar emocional. Existe uma regulação de hormônios, uma secreção de hormônios que o próprio exercício dá no nosso corpo, que melhora a qualidade do sono e o bem-estar emocional. Então a pessoa fica mais centrada e consegue dormir melhor. Isso também traz qualidade de vida. Por outro lado, nós temos uma segunda conduta possível dentro do tratamento, que é o repouso absoluto devido ao cansaço. O que ele causa no nosso corpo? Ele enfraquece músculos e ossos, então a inatividade faz com que os músculos se retraiam, faz com que exista uma diminuição da massa magra, e essa diminuição da massa magra e da massa muscular deixa os seus ossos desprotegidos. Diminui a eficiência de coração e pulmões, então nós não forçamos o coração a bater mais rápido com o próprio treinamento, e os pulmões ficam numa condição também de destreinamento, ou seja, a capacidade cardiorrespiratória diminui, e isso é extremamente prejudicial à qualidade de vida durante o seu tratamento. Desregula o humor e o sono, pelos mesmos motivos que eu falei, quando você mantém uma rotina ativa, porém agora nós temos uma diminuição do humor e uma diminuição da qualidade de sono, trazendo uma diminuição também, por consequência, da qualidade de vida. Ou seja, quanto menos movimento, quanto menor a quantidade de movimento durante o seu tratamento, menos energia você dispõe para poder passar o seu dia. Ou seja, movimento é igual à qualidade de vida por conta da maior energia que o paciente tem para passar esse tratamento. Então, agora nós vamos ver um pouquinho esse quadro, que são os efeitos do exercício na fadiga oncológica. Então, nós temos aqui um grupo ativo e um grupo sedentário. O nível médio de fadiga do grupo ativo 3,2 e o nível do grupo sedentário um pouquinho maior, aí de 6,8. O que que isso significa? Então, esse gráfico ele foi adaptado da NCCN Guidelines. Então, a gente consegue enxergar uma comparação do grupo ativo e grupos sedentários. Então, em média, o que os grupos ativos fizeram? Foram submetidos de 8 a 12 semanas de exercícios de resistência, que são a musculação, de 2 a 3 vezes por semana, com 6 a 10 exercícios por sessão, e juntamente a isso, ou exclusivamente, exercícios de treino, sessões de treino aeróbico semanais, 5 sessões, uma sessão por dia de segunda a sexta-feira, de 15 a 30 minutos de duração, com intensidade média, intensidade leve a média. Esses grupos apresentaram, em relação ao grupo sedentário, 53% menos fadiga. Então, obviamente, dependendo do tipo de atividade, dependendo do quadro oncológico, existe uma variação nesse número. Mas o que a gente consegue enxergar, de acordo com os estudos apresentados, que existe uma diminuição da fadiga, do nível de fadiga percebida dos pacientes, de 50%. Ou seja, metade aí dos pacientes, na verdade, todos os pacientes vão sentir metade da fadiga do grupo ativo em relação ao grupo que não faz atividade nenhuma, para a gente ver a magnitude da importância do exercício dentro do tratamento. Então, falei bastante de exercício e agora nós vamos entrar em tipos de atividade e os benefícios de cada uma. Então, aqui a gente tem os exercícios, as variantes de exercícios
e o impacto delas na qualidade de vida. Tem um quadro muito interessante agora, que ele resume bem, né? Ele está adaptado desse estudo, que foi uma mesa redonda, onde vários estudos foram levados em consideração, e eles conseguiram produzir essa tabela, tá? Uma tabela adaptada, onde ela explica o tipo de exercício, e aí nós vamos navegando em frequência, intensidade, duração e os benefícios. Então, em primeiro lugar, nós temos os exercícios aeróbicos. O que a ciência recomenda? Que seja feito de 3 a 5 vezes por semana em intensidade moderada. Aqui, numa escala de fadiga, numa escala de cansaço de 0 a 10, onde 0 é repouso absoluto, não estou cansado, e 10 é uma escala onde eu estou exausto e não consigo manter atividade física. O score, a pontuação de 4 a 6. Isso corresponde a um exercício leve, onde você consegue conversar ainda normalmente, a um exercício de intensidade moderada, onde já existe alguma dificuldade de conseguir manter a comunicação por conta da respiração acelerada. Então, essa é a medida de intensidade nos exercícios aeróbicos de maneira ideal. A duração e o volume. 150 minutos por semana de exercício moderado, então 30 minutos por dia, ou 15 minutos por dia de exercício vigoroso. Esse exercício vigoroso, ele precisa ser conversado primeiramente com o oncologista, e muitas vezes eles vão ser adaptados para pessoas que já têm histórico de atividade. Para pessoas sedentárias, o que a ciência recomenda é que 150 minutos de exercício por dia sejam suficientes, por semana sejam suficientes. 30 minutos por dia. E quais são os benefícios principais? Redução da fadiga, melhora da capacidade cardiorrespiratória, do sono e do humor, reduzindo o risco também de recidiva, da volta do câncer. Então, o exercício aeróbico ele entra com muitos benefícios dentro do seu tratamento. Ok? Segundo tipo de exercício que nós vamos abordar é o exercício resistido, exercício de musculação. A ciência nos recomenda que seja feito de 2 a 3 vezes por semana, em intensidade leve a moderada. Então, 50 a 70% de uma repetição máxima. O que é uma repetição máxima? É o peso que você consegue fazer uma repetição e não consegue fazer mais. Então, de 50 a 70% deste peso, nós vamos navegar entre 6 a 10, 12 repetições, até 15 repetições. Então, uma carga mais leve, com mais repetições. Então, aqui, como a gente vê na duração e volume, de 1 a 3 séries para cada exercício, de 8 a 15 repetições. Isso por grupo muscular. Normalmente, uma sessão de musculação tem em média de 6 a 10 exercícios. Então, cada um deles, de acordo com o seu nível de aptidão física, serão feitos de 1 a 3 vezes, de 8 a 15 repetições. Tá? E quais são os benefícios principais desses exercícios resistidos? Musculação, pilates, enfim, exercícios onde você tem uma resistência, pode ser elástico, pode ser inclusive o peso do próprio corpo. Preserva a massa muscular, a força e densidade óssea. Isso é muito importante no caso de prevenção de osteopenia, tá? Então, quando o osso está fragilizado, a musculação ela protege esse osso. E melhora a função física. Então, melhora todas as funções de força, de resistência que você possa ter, e isso te dá mais qualidade de vida durante o tratamento também. O terceiro tipo de exercício é flexibilidade e mobilidade, que são os alongamentos. Tá? A frequência pode ser feita de 2 até 7 vezes por semana, todos os dias. Tá? Uma intensidade leve, então que você não sinta dor durante o alongamento. Que seja uma flexibilidade, um exercício de mobilidade leve, onde onde você tenha uma sensação de prazer, uma sensação em que o músculo está sendo alongado de maneira prazerosa. De 10 a 30 segundos por alongamento, de 2 a 4 repetições para cada exercício. Aí o número de exercícios vai ficar muito por conta do tipo de treinamento e da fase que você está passando no tratamento oncológico. Quais são os principais benefícios desses exercícios de flexibilidade e mobilidade? Ele mantém amplitude do movimento, então você não tem uma retração muscular, você consegue fazer os exercícios com grandes amplitudes, movimentos amplos, previne retrações, como eu acabei de falar. Então, normalmente pós-cirúrgico, principalmente, a musculatura ela fica retraída. Você se sente, parece que preso. Então, você ganha amplitude e ganha mobilidade com os alongamentos. E alivia as tensões. Então, você se sente tenso. Normalmente, o tratamento oncológico deixa a pessoa mais tensa, com músculos mais contraídos. E a flexibilidade te dá esse alívio imediato. Tá? E o quarto tipo de exercício, que é a meditação, yoga,
em muitos casos, a oração. Então, para quem tem a espiritualidade também, a oração é muito importante, entra também nesse quadro de meditação. Então, são 2 a 7 vezes por semana, isso pode ser feito diariamente, todos os dias. Tá? A intensidade é baixa, então, a mentalização, né? Então, ocorre a mentalização, então, estado da mente no estado de tranquilidade e uma respiração consciente. Então, um quadro respiratório onde você inspira e expira com uma certa tranquilidade para que o nosso organismo tenha uma sensação de calma. Nosso organismo ele se coloque num estado de harmonia, tá? De 20 a 60 minutos por sessão, mas é muito individual. Então, cada um tem aí a sua rotina. E os benefícios principais que a gente colhe desses exercícios são a redução do estresse, da ansiedade, da depressão, que são sintomas muito comuns dentro do paciente oncológico pós-diagnóstico. Então, o diagnóstico normalmente ele traz todas essas sensações e a meditação, a yoga e a oração, eles diminuem essas sensações. Melhora do sono e qualidade de vida. Então, o sono também é melhorado, porque o corpo, num estado de calma, ele tende a ficar mais relaxado. E o relaxamento é muito importante para um sono mais profundo. Então, a gente vê que o exercício, ele é energia. O exercício, ele traz muitas coisas boas, então, muitas possibilidades para que a gente possa ter maior qualidade de vida. Então, aqui nesse gráfico, ele foi adaptado de 3 estudos. Então, reunindo os 3 estudos, esse gráfico foi montado do nível de energia também, semana após semana, dentro de 4 semanas. Então, a gente vê aí um crescimento muito grande de energia dentro das semanas, isso relatado por pacientes oncológicos. Então, é notável o aumento dessa energia com o passar das semanas, né? Então, a gente consegue inferir desse quadro, e isso corrobora com a ciência, isso está comprovado cientificamente também, que a prática regular de atividades físicas age de maneira positiva na qualidade de vida e atividades de vida diárias. Então, atividades diárias são onde você vai sair para passear, fazer compra, levar o cachorro para passear, limpar uma casa, ir ao banheiro, enfim. Todas as atividades físicas que você faz, atividades de vida que você faz, que envolvem a mobilização da musculatura, que envolvem movimento, elas são impactadas positivamente pelo exercício, tá? Então, nós temos agora relatos reais de pacientes que estão passando pelo quadro oncológico e que estão fazendo exercício. Então, eles estão em programa de exercício, são pacientes reais que eu trato e que eu pedi alguns relatos para que eu pudesse compartilhar com vocês. Então, aqui nós temos 4 relatos de 4 pacientes oncológicas, né? A Janete, achei que não conseguiria sair do sofá, mas comecei com 10 minutos por dia e minha energia foi voltando. Então, a gente vê que a mobilização, práticas e exercícios, ela traz independência, ela vem trazendo independência e consegue fazer com que a paciente consiga se mobilizar de maneira efetiva e melhorar a qualidade de vida. A Maria Helena, de 61 anos. Com a ajuda do meu treinador, aprendi a respeitar meu tempo e ainda assim me manter ativa. Essa questão de respeitar o tempo é muito interessante, porque muita gente me fala, mas Fausto, eu não consigo reservar esses 30, 40 minutos por dia para poder me exercitar. E esse tempo ele pode ser fracionado durante o dia. Então, não necessariamente você, paciente, precisa colocar 30 minutos ininterruptos. Você pode fazer 10 minutos de manhã, 10 minutos à tarde, 10 minutos à noite. Completando os 30 minutos por dia é o que a ciência nos recomenda, e não precisa ser num lote só. Então, respeitar o tempo também é respeitar o início do tratamento, onde muitas vezes a nossa vida está um pouco mais conturbada, e aí você consegue fracionar e adaptar o exercício de acordo com o que você pode fazer naquele dia ou durante aquele período, tá bom? Então, quis trazer esse respeitar o tempo, que é muito importante para que você entenda que existem várias maneiras de você fazer o exercício, tá bom? A Alzira, de 57 anos. Eu nunca consegui ter uma rotina de exercícios, guardar um tempo para mim. Hoje o exercício é meu remédio diário contra o cansaço. Eu costumo dizer que se a medicina pudesse inventar um remédio para combater a fadiga oncológica, esse remédio se chamaria exercício. Essa pílula, essa injeção se chamaria exercício. Então, hoje o exercício é o melhor remédio para combater os sintomas da fadiga oncológica. E a Juliana, de 26 anos, uma paciente jovem, nas primeiras sessões de quimio eu ficava tonta, com muitas náuseas e dores musculares. Aos poucos, com o passar das semanas, fui melhorando. E hoje, 14 sessões depois, minha qualidade de vida melhorou demais. Essa paciente ela faz sessões semanais,
ela tem agendadas 16 sessões de quimioterapia, e no começo ela se sentia extremamente cansada. Como ela falou, sentia tontura, sentia náuseas, dores musculares, que provavelmente são sintomas comuns para você que está vendo essa aula e é paciente oncológico, você sente no início do tratamento, né? Nas primeiras semanas, principalmente, na primeira, quarta semana. E com o exercício físico, com o passar das semanas, com o passar dos treinos, ela foi melhorando e 14 sessões depois, qualidade de vida é outra, a independência é outra, a energia. Então, trazer essa qualidade de vida para o tratamento é muito importante para que a gente consiga enfrentar de maneira positiva todo o tratamento, que por muitas vezes é sofrido, é doloroso, mas que o exercício traz esse alívio e traz essa qualidade. Então, para finalizar, aqui a gente tem dicas importantes. Então, alguns cuidados e algumas ações antes e durante o seu programa de exercícios. Então, eu quis elencar esses cuidados, essas ações, que são muito importantes para que você possa ter sustentabilidade, você consiga se sustentar num programa durante mais tempo, né? Então, aqui, comece, mas programe-se antes e respeite o seu corpo. Então, programar. Antes de iniciar um programa, o que você precisa saber? O que você precisa fazer? Primeiro e fundamental, converse com o seu oncologista para que ele possa fazer uma avaliação criteriosa do seu quadro. Então, principalmente se existem infecções, em que fase que você está do tratamento, quais são os seus medicamentos, quais são os efeitos colaterais desses medicamentos, para que dentro desse quadro você entenda que alguns sintomas serão mais normais do que outros. Então, mesmo sintomas negativos, eles vão estar presentes no programa de exercícios, mas que você esteja ciente e que ele também esteja ciente de que você vai iniciar um programa de atividade física, de exercícios, e possa entender que cada fase tem a sua lógica, tem o seu sentido. Depois que você procure um educador físico capacitado, desculpa, para te acompanhar e te avaliar. Então, primeiramente, a avaliação física e funcional é muito importante para você iniciar um programa. Então, entender o que você consegue fazer naquele momento, qual é o seu nível de força, qual é a sua aptidão cardiorrespiratória dentro do seu quadro, dentro dos medicamentos que você toma ou dentro da fase do tratamento. Depois da cirurgia, quando você já passou pela fisioterapia, o que você consegue fazer com aquele membro, com aquela região do corpo que passou por cirurgia? Os músculos já estão fortalecidos o suficiente? Qual que é a sua amplitude de movimento? Você consegue levantar o braço totalmente depois de uma cirurgia de câncer de mama, por exemplo? O linfedema, existe linfedema? Você está com edema naquela parte, naquele membro? Você pode fazer atividade física? Quais são os cuidados? Então, tudo isso é levado em consideração e tem que estar dentro da avaliação do seu educador físico, tá? Defina metas reais e atingíveis. Então, não defina, eu quero emagrecer 20 quilos daqui 2 semanas. Isso não vai acontecer. Muito dificilmente vai acontecer. Então, você precisa entender que pequenos passos a partir do seu diagnóstico, eles precisam ser dados para que grandes distâncias sejam atingidas, tá? Então, pequenas metas, metas reais. Eu costumo trabalhar com metas semanais ou metas quinzenais. Então, primeiramente, que você se sinta mais confortável, que você sinta que o seu sono está melhor, que sua qualidade de vida melhorou, e a partir daí nós vamos colocando metas mais importantes e metas maiores. Então, começar com pequenos passos para que você consiga chegar em metas atingíveis. E que você relate para o seu profissional de educação física quais são os seus sintomas limitantes. Então, o que você apresenta naquele momento? Uma fadiga muito severa, enfim, sangramentos. Ah, eu estou com sangramento, náusea, tontura, principalmente dores e infecções também são muito importantes, tá? Então, o seu profissional ele precisa estar ciente desse quadro, precisa estar ciente dos seus sintomas para que ele prescreva naquele momento o exercício adequado. Nem sempre a musculação é adequada, nem sempre um exercício moderado é indicado. Às vezes o exercício leve para o seu quadro atual, ele é mais indicado que o moderado, tá? Então nós precisamos saber, quanto mais informações você fornece, melhor o seu acompanhamento, tá? E aqui algumas condições onde o exercício é contraindicado ou limitado. Isso é muito importante que você perceba também dentro do seu diagnóstico. E juntamente com o profissional, vocês tomem a melhor decisão. Se agora, nesse momento, a gente para o exercício momentaneamente, para depois retomar, ou limite o exercício de acordo com o seu quadro. Então vamos lá, febre ou infecção ativa. A infecção, ela é um sinal de que seu corpo está lutando contra algum agente externo, além do câncer.
você colocar mais uma carga de exercício vai fazer com que esse combate ele seja desviado e entre dentro do viés do exercício. Ou seja, nesses casos de febre e infecção, é contraindicado o exercício para que o seu sistema imunológico ele seja 100% focado no combate ali, àquela infecção naquele momento. Vômitos ou diarreia intensa. Então, isso deixa o corpo mais debilitado. E dependendo do nível de debilidade do corpo dentro desse quadro de vômitos e diarreia, a gente contraindica a atividade física ou limita ela a atividades extremamente curtas, extremamente leves, para que esse quadro, quando for regenerado, a gente consiga melhorar e voltar àquela intensidade que a gente estava antes do quadro aparecer. Dores fortes no peito e dificuldade para respirar. Isso pode ser sintomas de alguma insuficiência cardíaca ou até alguma insuficiência respiratória que possa estar atrelada ao seu quadro oncológico. Então, é muito importante que nesse quadro não se faça atividade física e se investigue o que está acontecendo. A partir do diagnóstico, pode-se voltar a fazer atividade ou, naquele momento, interromper para que esse quadro seja revertido e melhorado. E anemia grave ou plaquetas muito baixas. Então, a anemia muito grave, ela dificulta a transmissão de oxigênio dentro do seu corpo. Então, provavelmente você vai ter uma baixa qualidade dessa transmissão de oxigênio, desse carregamento de oxigênio das suas hemácias, e isso diminui a capacidade cardiorrespiratória. Isso limita a intensidade que você consegue fazer. E plaquetas muito baixas, principalmente para exercícios que podem apresentar algum tipo de perigo, por exemplo, caminhar ou correr em ambientes externos, porque qualquer tipo de ferimento pode colocar o seu corpo num sangramento que não estava planejado, ou de repente alguma fratura óssea, né, nesse sentido. Então consulte o médico antes, para que você entenda, e juntamente com o seu oncologista, se nesse momento é possível que você faça algum exercício. Então, seguindo essas dicas e seguindo essas condições limitantes, você consegue ter segurança, consegue fazer um plano de exercícios individualizado e um plano de exercício sustentável, que você consiga sustentar por mais tempo. E finalizando aqui a nossa aula, né, deixar uma frase de uma pessoa muito importante, Catherine Schmitz, que ela é PhD e pesquisadora líder do American College of Sports and Medicine, do Colégio Americano de Medicina e Esporte, que ela diz nesse estudo de 2019. Ela conclui com a seguinte frase: o exercício ele é o melhor remédio, e para sobreviventes do câncer, é parte crítica de sua recuperação e saúde para toda a vida. Ou seja, reforça tudo que eu falei na nossa aula de hoje. Então, que o exercício, como remédio, ele é imprescindível para que você tenha qualidade durante o tratamento. E para sobreviventes do câncer, é parte crítica da recuperação e saúde para a longevidade. Então, você deu o primeiro passo dentro do seu quadro oncológico, dentro do seu tratamento. Adquira rotinas saudáveis, adquira uma rotina de exercícios se você não tem, ou mantenha a sua rotina de exercícios dependendo do seu quadro, em intensidades mais altas ou mais baixas, que com certeza a chance de sucesso e a chance de sobrevida vai ser muito maior para você. Tá bom, gente? Então, muito obrigado pela atenção, eu espero que tenha sido uma ótima experiência e a gente se vê nas próximas aulas. Um grande abraço, tudo de bom.